Olá, boa noite, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. E responde uma coisa, você é fiel? Se você tivesse aí que fazer uma classificação aí a seu respeito, né? Colocar aí algumas características suas, você se colocaria como uma pessoa fiel? Me responde uma outra coisa. Até onde? Até que ponto você é fiel? Nós estamos estudando nessas quartas-feiras aí acerca das cartas, né? As cartas do Apocalipse, né? As cartas dirigidas àquelas 7 igrejas lá da Ásia. E hoje a gente vai falar da igreja de Esmirna. Quando o Senhor diz àquela igreja que ela deveria ser fiel até a morte. Quando eu ouço isso, quando eu leio isso, eu tenho que olhar para a minha vida e ver aí a minha fidelidade ao Senhor. Como diz, né? A quantas anda. E eu gostaria que você refletisse sobre isso. Eu gostaria que você refletisse acerca de se você tem sido fiel ao Senhor ou a quem você tem sido fiel. Acompanha comigo. Nós vamos estar fazendo aí a leitura, Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 8, que nos diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não o são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Aqui a gente tem aí a igreja de Esmirna, né? A cidade, né, de Esmirna, que rivalizava lá com a cidade de Éfeso, né? Era uma cidade bela, né? O nome Esmirna vem de mirra, né? Que é uma substância aí extraída de uma árvore. De mirna se extrai, né, perfume, uma resina que produz lá medicamentos, né? Tem lá suas funções medicinais, também utilizada lá na questão do embalsamento. E aí a gente está aqui na segunda carta à igreja de Esmirna, né? Que, como eu disse, era uma bela igreja, era rival lá da cidade de Éfeso, né? Ela reivindicava aí o direito de ser a primeira, né, cidade da Ásia em beleza, né? Ela queria aí esse título. Essa igreja é uma igreja que não recebe do Senhor nenhuma condenação. Você viu que é ela e a de Filadélfia, né? A mensagem que está aí já do dia 15, né? Dia 15 de agosto, né?
comecei nessa série de mensagens falando na igreja de Filadélfia. E essa igreja, ela é fiel. E o Senhor vai dirigir uma palavra a ela, né? Nenhuma condenação, nenhuma advertência foi dada a ela. Mas o Senhor vai dirigir uma palavra para que aquela igreja permaneça, para que ela seja fortalecida. Estas coisas diz o primeiro e último, o que esteve morto e tornou a viver. Jesus está se apresentando aí à sua igreja como aquele Cristo que venceu a morte. Então é assim que ele começa, né? Quem é que está se dirigindo? Não é? Ele diz lá, estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Então, quando nós começamos essa carta, o Senhor, ele vai se apresentar como aquele que é Senhor da morte, Senhor da vida e Senhor da morte. Aquele que tem poder, aquele que tem autoridade sobre a morte. Ele vai dizer, né, ele vai se apresentar como o primeiro e o último. Aquele que ressuscitou. A cidade lá de Esmirna sabia muito bem aí o que era morrer e reviver. A cidade havia sido destruída e foi reconstruída, né? Então, era uma cidade que sabia o que era deixar de existir e se erguer novamente. Mas Jesus se apresenta à igreja como ele, sendo o Senhor da vida e Senhor também da morte. Conheço a tua tribulação. A igreja, ela estava passando aí por perseguições, né, por parte aí do Estado. Ela estava passando isso. Ela estava passando aí por pobreza. Ela estava recebendo blasfêmias. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas você é rico. Quando a gente olha aqui a questão aí da pobreza, a cidade era uma cidade rica, mas aquela igreja era uma igreja pobre. Né? E o termo utilizado aqui para pobreza é aquele tipo de pobreza extrema, é aquela que você não tem nada. Aqueles irmãos pobres, né, quer seja pobreza pela classe social que viviam, né, escravos, ou pobreza porque tiveram seus bens aí confiscados por causa do evangelho. Aqueles irmãos pobres, né, paupérrimos, o Senhor vai dizer que eles eram ricos da graça de Deus. Eles eram ricos da presença do Senhor. Eles eram ricos porque conseguiram descobrir a verdadeira riqueza. Aqueles irmãos eram ricos porque viviam em fidelidade ao Senhor. Era aí uma pobreza material e era uma pobreza material extrema. Eles estavam sofrendo aí a difamação. Muitos deles aí, a igreja era acusada, né, de várias coisas. Canibalismo. A igreja era acusada aí de
não reverenciar aos deuses, ao culto, ao imperador. E haviam ainda aqueles lá, os judeus, que não criam em Cristo, não criam no Senhor Jesus, não creram que ele veio. E aí pegavam os cristãos para depositarem nele o seu ódio. Pegavam os irmãos e os arrastavam até os tribunais e os acusavam de forma injusta. Mas o Senhor está dizendo que aqueles irmãos, eles eram ricos. Eles sofriam pressão, eles sofriam perseguição, tanto a perseguição do Estado quanto a perseguição aí desses judeus. Mas eles eram ricos porque estavam aí na dependência, na comunhão com o Senhor. Quando você está sofrendo coisas assim, o que você mais quer ouvir é uma palavra de consolo, né? Olha, você vai passar. Mas o verso 10, o Senhor vai dizer que eles ainda vão sofrer. Não temas as coisas que tens de sofrer. Olha, as coisas estão ruins, vocês estão aí sofrendo em várias frentes, né? Vocês estão sofrendo aí nessa área social, na área econômica, a perseguição aí tanto do Estado quanto dos judeus. Mas a perseguição não vai acabar agora. Ela vai prosseguir. O Senhor vai dizer para aqueles irmãos lá de Esmirna que eles iriam sofrer aí por um tempo indefinido. Por um tempo definido, melhor dizendo. Aquele sofrimento teria data para começar e data para terminar. E que nesse período em que eles estivessem sofrendo, eles deveriam guardar a fé. Eles deveriam permanecer firmes no Senhor. Olha, alguns de vocês serão lançados na prisão. Sejam fiéis. Sejam fiéis. Ser fiel até a morte. A tradição vai dizer que Policarpo era bispo lá de Esmirna e que faleceu, foi morto. A tradição diz que ele foi queimado vivo. 86 anos. E ele vai dizer que o seu Senhor nunca o abandonou, nunca virou as costas para ele. E que ele permaneceria fiel ao Senhor, sem negá-lo. Ainda que isso lhe custasse a vida. Ser fiel até a morte não quer dizer que você vai passar aí os seus dias contando aí quantos dias faltam. 1, 2, 3, 4. Ai, Jesus, me ajuda a ser fiel nesses dias que faltam. Não é isso. Ser fiel até a morte é que eu sou fiel ao Senhor, não importa. Não importa o que vai acontecer, não importa a provação, não importa a necessidade, não importa a calúnia, a blasfêmia. Eu sou fiel. E se isso tiver que custar a minha vida, que seja. Mas eu não abro mão, eu não volto atrás, eu não olho para trás. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.
a bênção que todo salvo vai receber. A cidade sabia bem o que era receber essa coroa, não é? Nos jogos, os atletas, aqueles que conseguiam vencer a disputa, o jogo, recebiam os louros, recebiam a coroa da vitória. É isso que a igreja deveria fazer. A igreja deveria ser fiel até a morte. Às vezes nós paramos muito com as coisas que estão aqui e esquecemos das coisas que nos estão reservadas. Ser fiel até a morte. Permaneça firme, permaneça fiel. E você vai receber a coroa da vida. Você vai estar aí em um outro nível, você vai estar aí em outro lugar. Porque é para a eternidade que você irá desfrutar de plena comunhão comigo, que sou o seu Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. O Senhor vai estar aqui reafirmando aquela igreja, aqueles irmãos, que eles não passariam pela segunda morte. Eles não passariam pela segunda morte. Esse dano da segunda morte não vai alcançar a igreja fiel. Não vai alcançar a igreja do Senhor que é fiel a Ele. A igreja, no juízo, ela vai conseguir alcançar o livramento. A condenação não vai estar mais sobre a sua vida, porque o seu Senhor, o que foi morto e ressuscitou, pagou na cruz. E a igreja foi fiel ao seu Senhor, que morreu pela sua igreja. E a bênção é desfrutar da comunhão com Ele. Por quanto tempo? Eternamente. Então, os sofrimentos que a igreja passar aqui não serão nada. Não há de se comparar com a glória que está proposta para esta igreja, onde todas as coisas terão passado, onde não haverá mais pecado, não haverá mais dor, pranto. Aqueles irmãos, eles estavam sendo esmagados. É essa tribulação que estava ocorrendo, esmagava aqueles irmãos como se fosse uma pedra lançada, que bate no peito, que esmaga. Mas aquela igreja, o Senhor diz a ela: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu perguntei acerca da fidelidade, né? No início. Você está sendo fiel ao seu Senhor? Você está sendo fiel a Ele, aos seus ensinos, à sua palavra, à sua orientação? Ou você está sendo fiel aos seus interesses? Está fazendo o que lhe convém?
Às vezes, não é? Quando os dias difíceis chegam, batem a nossa porta, ficamos emburrados, entristecidos, queremos olhar para trás, queremos abandonar o nosso Senhor. Aqueles irmãos estavam sofrendo perseguição, seus bens confiscados por causa do Evangelho. Uma pobreza extrema. E o Senhor diz que eles não vão sofrer mais. Mas essa igreja perseguida, essa igreja que estava sofrendo essa perseguição, essa tribulação, o Senhor diz que conhece e que essa igreja passaria por isso e deveria passar fiel ao seu Senhor para receber o prêmio, para receber aquilo que o Senhor estava propondo para aquela igreja, a coroa da vida. Então aqueles irmãos esmagados pela tribulação, esmagados pelas provações, eles estavam se tornando diante do seu Senhor um perfume. Esmirna, né? Mirra. O bom perfume de Cristo. Você está passando pela prova? Permaneça firme. Nenhuma provação vem para que você saia da presença do Senhor. Nós precisamos permanecer mesmo no meio dela. Mesmo atravessando por ela. Mesmo as coisas que já estão ruins piorarem. Porque o nosso Senhor está conosco. Ele diz que conhece as coisas que nós passamos. A igreja de Esmirna estava passando pela tribulação, mas Jesus se apresenta a ela como o primeiro e o último, o início e o fim. Então, nesse intervalo que estamos aqui passando, uns mais tempo, outros menos tempo, não importa. O tempo que estivermos passando aqui, nós precisamos passar fiéis ao nosso Senhor. Porque mesmo com a provação, mesmo com a tribulação, há uma promessa. E o que o Senhor deseja de mim e de você? O Senhor deseja que sejamos vencedores. O Senhor deseja que a sua igreja seja vencedor. E ao vencedor a promessa está aí. Nós não passaremos pelo dano da segunda morte. Qual é o desafio para você e para mim hoje? Permanecer firme, permanecer fiel. E essa fidelidade não está atrelada, não pode estar atrelada às circunstâncias que me rodeiam. Essa fidelidade decorre do meu relacionamento e do meu compromisso com o meu Senhor. Ah, quantas pessoas dando desculpas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo
sofrerá o dano da segunda morte. Qual o convite? Ser fiel. Independente da circunstância, independente da situação, independente do dia, independente das estações, independente se estamos em períodos de guerra ou de paz, ser fiel é a palavra para você. Ser fiel é a palavra para mim. Sejamos fiéis, não aos nossos interesses, não aquilo que nós achamos que é correto, mas sejamos fiéis ao nosso Senhor, primeiro e último, aquele que é Senhor da vida e da morte. A morte pensou que tinha segurado o Senhor, mas ele ressuscitou, vivo está e voltará. Sejamos fiéis. Em tempos, como eu disse, de paz, em tempos de guerra, em tempos de bonança, mas em tempos de tribulação, permaneçamos fiéis ao nosso Senhor. Grande abraço, Deus abençoe sua vida e até a próxima.